E um vírus de características desconhecidas, colocando a saúde do mundo sob suspeita. Assim se apresentou a Covid-19 há mais de um ano, não é? E aí crianças e jovens tiveram que se assustar ao estudo remoto, se adaptar, né? E tudo isso, além dos adultos que começaram home office e os idosos automaticamente foram considerados grupo de risco. Mas um grupo que se mostrou particularmente vulnerável, as futuras mamães. O sonho da maternidade, embora tão desejado por muitas mulheres, se tornou um duplo desafio para as mães durante uma crise sanitária como essa. Como lidar com a gestação, o parto, tudo isso em meio a uma pandemia, hein? Para tratar sobre este assunto, nós estamos aí em uma semana voltada para as mães. A gente vai conversar com a ginecologista e obstetra, a doutora Tiana Freire, através de videochamada. Doutora Tiana, muito boa tarde. Olá, boa tarde, Jaque. Tudo jóia? Tudo ótimo. Para a gente começar, qual foi o maior desafio aí de uma gestação num momento como esse? Então, Jaque, é desafiador mesmo, porque como você colocou, muito bem colocado, é um vírus desconhecido que a gente foi pego de surpresa e a cada momento a gente tem informações novas, mas felizmente a gente tem hoje muitos estudos já começando a apresentar esse vírus para a gente de uma forma mais clara, um pouco de experiência no assunto que vem de forma global. Né, o mundo inteiro está se empenhando com isso e diante das gestantes isso não está sendo diferente. A gente tem vários estudos hoje com foco nessa paciente, nesse perfil de população e a gente agora já tem alguma coisa para falar para essas gestantes, para tranquilizá-la ou para deixar em alerta, para que seja uma gestação quanto mais saudável possível. Sim, é isso que a gente tem, né, mostrado aí para as pessoas. Nós estamos com espaço aberto e oportunizando, né, através da informação de quem está assistindo, seja através da TV, através aí da internet, inclusive para falar sobre um assunto tão importante quanto esse, gravidez, nesse período de pandemia, a gente separou alguns temas aí, eu gostaria que a senhora falasse sobre eles. A gente vai começar exatamente sobre esse tema aí, Gravidez e Covid. A gestação não aumenta o risco de contaminação? Então, de fato, os estudos têm mostrado que a contaminação da gestante é semelhante à do resto da população, né? Então, a gestante não está mais susceptível a se contaminar pelo Covid-19. Mas, na verdade, por uma questão fisiológica da própria gestação, e aí eu coloco o risco de restrição pulmonar, com o crescimento da barriga, o risco tromboembólico, que a gente já sabe que a gestante tem esse risco aumentado, e aí na presença do Covid, que também é uma comorbidade que cursa com aumento de eventos trombóticos, aí a gente vai somar aí dois riscos. Então, o que a gente tem é que a gestante pode complicar mais do que a população geral. Então, risco de se contaminar mais, a gente não tem tido isso na estatística, mas o risco dessa gestante se complicar mais do que a população geral, sim. A gente esperava antes que não, uma vez que é uma paciente jovem e que a gente tinha um acometimento maior em pacientes mais velhos, mais idosos. Mas o que a doença tem se apresentado na atualidade é que a gente está tendo uma contaminação maior dos jovens e aí as gestantes estão incluídas nesse grupo e aí a gente tem essa tendência maior de complicação nesse perfil de paciente. Então, sim, a gente tem que ficar de olho, sim. E o pré-natal, nós temos aí uma outra observação em relação ao pré-natal, né? Ele deve ser intensificado mesmo que as consultas elas sejam online, não é isso? Isso, então, o que é a orientação que eu costumo fazer e que é uma orientação aí da nossa sociedade de obstetrícia? As consultas têm que ser intensificadas, não necessariamente precisam ser consultas presenciais, podem ser consultas via videoconferência, videochamada, então a gente pode fazer essas consultas sim.
porque a gente precisa acompanhar o dia a dia da evolução dessa doença, porque ela é muito rápida, né? Primeiro vão surgir sintomas gripais, que são aqueles sintomas de coriza, de dor de garganta, de febre, que pode começar com a febrícula, a febrezinha leve, mas pode se complicar com febre de temperaturas mais altas. A paciente pode evoluir com dispneia, que é a falta de ar. Então, essa evolução diária da doença precisa ser acompanhada pelo médico, porque a gente precisa estar atento de que, de repente, uma gripe que tem sintomas leves, para a gente, esse Covid pode evoluir desses sintomas gripais leves para uns sintomas mais severos, mais agressivos, e a gente precisa ter essa informação e ter essa ação imediata para que a gente possa prevenir uma complicação mais grave. Caminhar essa paciente para fazer exames de laboratório, a gente precisa fazer exames inflamatórios, caso essa oximetria dela baixe de 95% de saturação, ela deve ser encaminhada para o pronto-socorro para fazer uma tomografia de tórax, para a gente ter uma avaliação desse pulmão. Então, a gente precisa estar sempre ligado aí com a paciente para poder acompanhar esses seus sintomas. Sim. É importante também, uma grande dúvida aí de todas as mamães, né, principalmente as de primeira viagem, em relação a esse outro tema que eu vou colocar agora para vocês, sobre as alterações morfológicas, né? Não existe risco de alterações morfológicas fetais. Então, nos estudos tem se mostrado que já foi encontrado o vírus dentro do líquido amniótico. Então, a contaminação vertical é possível. O que é a contaminação vertical? É aquela contaminação que passa da mãe para o bebê através da placenta. Então, essa contaminação vertical já foi identificada, certo? Entretanto, não houve alterações morfológicas do bebê, nem nenhuma repercussão de restrição de crescimento, de uma repercussão crônica da doença, certo? Essa repercussão, como a gente teve no Zika vírus, por exemplo, que foi há uns 4 anos atrás para a gente um susto, felizmente com o coronavírus a gente tem tido algumas características mais favoráveis nesse sentido. O que a gente tem que levar em consideração é que, além dessa contaminação vertical, existe o risco também de contaminação via passagem de parto, via de parto, né? Seja ele o parto normal, seja ele cesariana, existe o risco dessa contaminação durante o parto em si, e existe ainda o risco da contaminação no período de amamentação, né? Enquanto a mãe está amamentando, se ela tiver com o Covid, ela pode passar isso para o seu bebê. Sim, uma grande dúvida também em relação à amamentação. Pode amamentar? Uhum. Então, se a mãe tiver interesse, sim, ela pode amamentar. Se tiver sintomas leves, né, claro, que não inviabilizem ela de poder amamentar o seu filho. Se ela estiver em casa, tiver com a intenção de amamentar, ela pode. Tem que se guardar todas aquelas observações de sempre estar sempre higienizar as mãos quando for pegar no bebê, de usar a máscara, né? Uma coisa que mãe tem muito costume de fazer é colocar o bebê para dormir na cama. E aí, assim, tem que tomar cuidado, porque se ela tá com sintomas gripais, ela vai passar o Covid para o bebê. Então, deixar o bebê no bercinho, pelo menos a uma distância de mais ou menos uns 2 metros, para que não haja essa contaminação direta, ela possa tirar a máscara, né, para dormir. Sim. Mas, salvo todas aquelas recomendações que a gente está acostumado, ela pode amamentar, sim. Certo. E no caso da vacina, pode vacinar? Então, as gestantes agora entraram no grupo, né? Elas são prioridade agora para a vacinação. Então, assim que esses números de vacinas começarem a chegar, o grupo que vai ser vacinado vão ser as gestantes. Vai ser feito o cadastro, como está sendo feito com os idosos, vai seguir uma fila, vai ter prioridade aquelas gestantes que tenham comorbidades,
alguma patologia pulmonar, uma asma, gestante hipertensa. Então, esse relatório médico é incluído no cadastro e elas vão sendo chamadas a partir da ordem desse cadastramento. Sim. Então, elas podem vacinar, sim. Ó, nós estamos recebendo aqui, né, no WhatsApp, mensagens a Luciene de Itaporanga, a Marluce, que está assistindo, inclusive, com a mãe, e a Camila disse que adorou a entrevista, que ela está grávida e achou ótima. Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando e agradecer a doutora Tiane. Muito obrigada pelos esclarecimentos. É sempre muito oportuno, né, a gente falar sobre esse assunto. Estamos na Semana das Mães, esse aspecto da gravidez durante a pandemia, com certeza tem chamado a atenção, tem gerado muitas dúvidas aí para quem está nos acompanhando, para as mamães de primeira viagem, principalmente, não é, doutora? Ah, sim, sim, com certeza. Está sendo angústia para todas as gestantes, né? A gente sabe que algumas foram pegas de surpresa com a gravidez, mas a grande maioria queria essa gestação. São gestações que você tem que encarar esse novo normal que a gente tem. Então, elas querem se resguardar ao máximo, elas querem se cuidar ao máximo. Eu acho que é super importante, mais do que nunca, se manter saudável, né? Eu acho que uma alimentação saudável, você ter uma ingesta boa aí de frutas, de verduras, diminuir um pouco sal, carboidrato, essa parte de que faz engordar, mas que não tem saúde, né? Melhorar sempre o estresse, porque eu acho que nessa fase de Covid está todo mundo muito estressado, mas eu acho que tem que ser importante diminuir esse nível de estresse. A gestante não pode estar batendo perna, né? A gestante tem que se resguardar, tem que deixar os supérfluos para depois, então tá sempre protegida, fica em casa, né? Tentar ver na parte do trabalho se existe a possibilidade de home office, principalmente para aquelas gestantes que estariam mais expostas ao risco, as trabalhadoras de saúde, que têm esse risco no seu ambiente de trabalho, se bem que agora, felizmente, a grande maioria já está vacinada, mas eu acho que as gestantes têm que se cuidar, né? Manter, ter um sono adequado, ter uma alimentação adequada, para que, se por um acaso ela vir a ser surpreendida com sintomas do Covid, ela ter sua imunidade resguardada, para que esse sintoma, já ter se cuidado. É sempre muito importante. Espero que a gente tenha, né, ajudado vocês que estão em casa, que tinham dúvida. Doutora Tiane, mais uma vez, muito obrigada. Uma excelente tarde, né? E aí, uma ótima semana. Nós estamos só no início, né? Obrigada para vocês também. Muito Forte obrigada. Abraço, Jaque. Tudo de melhor e muita saúde. Muito obrigada para todos nós.